Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Então é isso que nós vemos nessa palavra. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, pelo menos na questão daquilo que ele escreveu e que ficou registrado na Bíblia, nós podemos considerar duas fases bem distintas. Né? É uma fase onde ele escreveu o livro de Provérbios, juntamente com o de Cantares, ali onde, através dos seus escritos, através daquilo que ele registrou, né, que o Espírito Santo inspirou no seu coração de colocar no papel, ali Davi ele transpira através daquelas poesias, através daquela arte de escrever daquela forma, ele mostra toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele mostra aquilo que Deus colocou no coração dele, coisas que ele observou. Então, a primeira fase de Salomão é uma fase de sabedoria plena, onde ele era jovem, onde ainda ele ia viver muita coisa, mas a sabedoria que Deus vinha lhe dando, ele era um homem sábio e Deus deu entendimento, sabedoria e deu uma série de coisas para Salomão, e Salomão coloca tudo isso ali no livro de Provérbios e depois também no livro de Cantares, que é um livro poético, é um livro ali onde ele celebra o amor entre o marido e a esposa. Ali ele coloca até representando de uma maneira indireta e figurada o amor de Deus com a sua noiva, com a sua esposa, que é o povo de Deus, é uma simbologia, mas essa primeira fase de Salomão foi uma fase onde ali as coisas estavam indo bem, onde Salomão experimentava o melhor de Deus, ali onde ele tinha comunhão intensa, mas nós sabemos que Salomão depois ele toma decisões equivocadas, ele toma decisões erradas, ele anda um bom tempo longe do Senhor e depois, perto da sua, já numa idade avançada, na sua velhice, ele, um homem cansado, um homem que experimentou coisas que não deveria, que andou fora do caminho, que apesar de conhecer, de deter a sabedoria, ele não era a sabedoria, e a sabedoria é o Senhor, então ele tomou decisões ruins, mesmo sendo sábio, ele não aproveitou toda a sabedoria que ele tinha para viver, e isso trouxe desgostos, trouxe tristeza na vida de Salomão. O fato muitas vezes o fato de nós conhecermos a verdade não significa muita coisa se nós não aplicamos essa verdade para nós. Às vezes a sabedoria é muito útil para ensinarmos, mas se isso não consegue me trazer uma aplicação pessoal, eu mesmo não vou usufruir disso que Deus tem me dado. Então nós temos que compreender que uma coisa é nós conhecermos e outra coisa é nós vivermos. E Salomão, depois de uma segunda fase da sua vida, cheio de arrependimentos, observando como foi ruim ter se afastado de Deus, ele escreve o livro de Eclesiastes. Então o livro de Eclesiastes é um livro já muito maduro, é um livro de um homem com um tom bem pesado de amargura, um homem que viu o lado ruim da vida, mas aproveitou aos olhos do mundo tudo que ele podia aproveitar e ele viu que isso não levava a nada. Então é um livro de alguém que realmente sabe como é ruim fazer tudo o que você deseja fora da vontade de Deus e perder o melhor do Senhor. Então o livro de Eclesiastes é um livro de um homem que agora observa a vida realmente como ela é, mas num ângulo de alguém que fez muita coisa que não deveria. Então é um homem machucado, um homem cansado, fatigado por suas próprias escolhas, pela colheita daquilo que ele plantou lá atrás. O livro de Eclesiastes é um livro ele chega a ser um livro um pouco pesado para se ler, um livro até com características depressivas, né? E nós percebemos isso em toda a leitura do livro de Eclesiastes. É um livro de alguém que aprendeu da pior forma e observou da pior forma as coisas da vida, mas não deixa de ser um livro de sabedoria, porque nós aprendemos muitas coisas quando tudo vai bem e quando a vida vai bem, mas nós também aprendemos muita coisa quando as coisas dão errado e quando a vida vai mal e quando nós tomamos decisões. Quando nós erramos, nós aprendemos. Nós não aprendemos tanto
quando nós acertamos, mas quando nós erramos, com certeza, as lições que vêm, elas são muito maiores e mais profundas em nossas vidas. Então, o livro de Eclesiastes é um livro de pessoas que aprendeu com erros, observando as coisas ruins e as coisas negativas que acontecem. E aí, dentro desse universo de tudo que ele está falando, o rei Salomão, aqui no versículo 1 do capítulo 4, ele começa a dizer, depois dele observar uma série de coisas, ele vem dizendo que tudo que a pessoa faz na vida é vaidade. Essa palavra vaidade significa dizer que é à toa, a pessoa se esforça para coisas que são à toa. Depois você pode leia o capítulo 1, 2 e 3, Salomão vai falar disso, coisas que ele se empenhou em fazer. Ele não está falando dos outros, ele está falando do que ele observou, coisas que ele aplicou ali no dia a dia da vida dele, que ele buscou com intensidade, ele procurou viver da forma que ele achava que era a melhor possível, e depois no fim ele viu que tudo aquilo foi em vão, foram coisas vãs e foram à toa. Ele chega a essa conclusão. E depois que ele faz, que ele contempla todas as vaidades da vida, tudo aquilo que ele fez e que não levou ele a lugar nenhum, pelo contrário, só fez ele perder tempo e fez ele se afastar de Deus, ele começa o capítulo 4 dizendo, depois que ele apresentou todos esses argumentos, voltei-me, ele parou de falar sobre essas coisas e ele voltou e começou a atentar para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele começou a analisar como o mundo, ele é um mundo injusto, onde muitas vezes o forte oprime o fraco, onde muitas vezes o rico oprime o pobre, onde muitas vezes o senhor oprime o servo, onde muitas vezes aquele que detém a força, ele vai oprimir aquele que não tem a força. Ele começou a observar essas coisas, então ele começou a observar todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele se aplicou a fazer isso. Eu não sei quanto tempo Salomão ficou fazendo, se foram dias, se foram meses, se foram semanas, mas ele começou a tentar. Eu não sei se Salomão, provavelmente ele deve ter feito algo semelhante. Ele começava a pensar em todos os segmentos da sociedade, da vida, de tudo que ele viveu. Ele pensava em algo e ali ele anotava. Ele fala, poxa, ali naquela situação existe opressão. E talvez ele escrevesse de uma maneira resumida em tópicos. Ele começou a analisar, ele começou, é o que ele está dizendo, ele começou a atentar para todas as opressões, ele começou a estudar, fazer um estudo de tudo que era opressão que tinha no mundo, tudo que ele conseguiu observar, tudo que ele conseguiu perceber ao seu redor, tudo aquilo que ele havia vivenciado. Ele começou a fazer uma análise, ele começou a fazer uma busca por isso. Ele chegou a e antes, lógico, dessa conclusão, ele disse, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Ele viu, ele começou a observar que as pessoas oprimidas, elas choram. Essas pessoas não têm quem as console, porque elas ficam numa situação, uma pessoa, por exemplo, que está sendo injustiçada por alguém superior, por alguém mais poderoso, e não tem quem as defenda. Ela não tem, ela está sendo oprimida, ela está sendo injustiçada e chora, e porque não tem uma pessoa que possa defender, que possa entrar por ela na causa. E isso às vezes reflete a vida de muitas pessoas no dia de hoje. Quantas pessoas às vezes sofrem, elas são oprimidas, às vezes não são por outras pessoas, mas são por sentimentos, são por situações, são por circunstâncias do dia a dia que fazem com que as pessoas chorem, que elas não tenham quem as console. Quantas pessoas elas entram numa situação em que, enfim, não tem ninguém por ela, ali não tem ninguém próximo, ninguém que possa lhe estender a mão, ela não tem um companheiro, não tem uma companheira. O próprio Salomão escreveu lá em Provérbios que é bom ter um companheiro, que se um cai, o outro ajuda a levantar, né? Que se um está com frio, o outro ajuda a se aquecer. Ele fala que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É difícil você desanimar uma pessoa que ela tem alguém que lhe estenda a mão, que lhe ajude naquela tarefa, ou na vida, ou apoie. E nós vemos muitas pessoas, às vezes, que não tem ninguém por elas, que não tem ninguém que as console, e Salomão começou a observar isso. Ele começou a olhar ao seu redor, começou a analisar, talvez ele deve ter começado primeiro por dentro do seu
seu palácio ali, que ele via de imediato, talvez os seus subordinados, como eles tratavam uns aos outros, e obviamente Salomão não deve ter ficado passível observando essas coisas, ele devia tomar algumas decisões, mas aqui o que ele está dizendo para nós é que ele começou a observar, e viu a lágrima dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e ele notou o seguinte: a força estava do lado dos seus opressores. E é o que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia nós vemos o forte dominando sobre o fraco. Nós vemos, por exemplo, a sociedade em desigualdade, onde os fortes, eles muitas vezes até roubam aqueles que são mais fracos, ou eles passam para trás, eles enganam, eles oprimem de uma forma ou de outra, através da violência, através do engano, através de explorar a situação inferior que a pessoa se encontra. Às vezes uma pessoa está numa situação complicada e as pessoas exploram. Quantas vezes uma pessoa às vezes precisa vender um bem num momento de desespero, que ela precisa de dinheiro, e ao invés do seu próximo se compadecer dela e ver que ela está precisando, que é uma situação de aperto, aparece sempre um oportunista que vai tentar derrubar o preço o máximo possível para tirar vantagem daquela situação de fragilidade que a pessoa se encontra. Às vezes, para dar um exemplo, às vezes a pessoa ela está apertada, ela está numa situação que ela precisa pagar uma dívida e é algo complicadíssimo, e ela tem uma casa, é o único bem que ela tem. E sei lá, ela vai ter que vender a casa porque não tem mais o que vender, ela se encontra desempregada e aquela casa vale, sei lá, X. E uma pessoa sabendo que ela, percebendo o desespero dela, a necessidade, ao invés dela ajudar essa pessoa, abençoar a vida da pessoa, comprar até por um valor um pouco melhor, ela aproveita a oportunidade para que, se possível, pagar metade do preço, pagar um terço do preço. Por quê? Porque quem detém o poder oprime aquele que não detém o poder. As pessoas que estão, às vezes, em situação de desvantagem, elas são mais pisadas, elas são mais exploradas, elas são mais humilhadas. E foi isso que Salomão observou. Ele começou a ver que os que foram oprimidos choravam, não tinham consolador, e a força estava do lado dos seus opressores. Ele começou a observar isso, e era um homem que amava a Deus, que conhecia a Deus. E ele termina esse versículo dizendo: mas eles não tinham consolador. Ele falou duas vezes, o dos que não têm consolador, e eles não tinham consolador. E aí, Salomão ele vai continuar falando sobre outras coisas. E eu queria focar nisso, no que Salomão observou. Ele observou homens, mulheres, pessoas sendo oprimidas, Ele atentou, ele pensou, ele analisou, ele começou. Isso incomodou o seu coração. Nós só prestamos atenção naquilo que nos incomoda. As pessoas hoje, elas são muito frias. As pessoas não conseguem perceber, às vezes, a dor do outro. E Salomão ele se colocou no lugar da outra pessoa. Ele começou a olhar para aquela situação de exploração. Ele começou a ver que as pessoas choravam. Ele começou a ver que os mais fortes, eles detinham o poder, que a força estava do lado deles. Ele começou a perceber que as pessoas não tinham consolador, e ele termina dizendo: mas eles não tinham consolador. E isso de alguma forma incomodou o coração de Salomão, porque ele escreveu isso. Eles não tinham consolador. Ele fala que isso acontecia debaixo do sol. Debaixo do sol é no mundo. Ele está querendo dizer, então, eu não estou falando das coisas relacionadas diretamente com as coisas espirituais. Eu estou falando do que é observável no mundo. Quantas vezes as pessoas às vezes até nos confrontam em nossa fé, dizendo que se Deus existisse de verdade, essas injustiças não aconteceriam. Como se Deus fosse impedir do homem ser mau, do homem ser ganancioso, do homem querer tirar vantagem do próximo, do homem ter o desejo de oprimir o seu semelhante. Mas é interessante, nós olhamos para isso. A primeira vez que aparece a menção, ou pelo menos o sentido, o significado de opressão na Bíblia, ele aparece no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 9, que Deus diz assim: tenho visto a opressão com que os egípcios, eles os oprimem. Ele falou: eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus fala
para eles que ele tem visto aquilo que os egípcios estavam fazendo. Então a primeira expressão de opressão na Bíblia que nós vemos pelo menos a Bíblia dizendo essa palavra opressão é com relação aos egípcios dominando sobre o povo de Israel que se encontrava lá no Egito, né? E depois, quando Deus tira o povo do Egito lá para Moisés, ele fala inúmeras vezes na lei, em vários livros diferentes, ele fala para Moisés e para o povo que eles jamais deveriam oprimir o estrangeiro, porque eles haviam sido oprimidos quando eles eram estrangeiros no Egito. Deus falou assim: não foi ruim para vocês? Não foi ruim? Então, não faça a mesma coisa que fizeram com vocês, né? No mundo, às vezes, nós encontramos uma lei diferente. As pessoas foram machucadas, então elas vão machucar. As pessoas foram oprimidas, então elas vão oprimir. As pessoas foram abusadas, elas começam a abusar. As pessoas foram exploradas, quando elas estão por cima, elas começam a explorar. E Deus fala diferente na lei de Moisés. Ele fala assim: olha, não façam isso. Não façam essas coisas. Não explorem nem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros em terra estranha e vocês sabem como é ruim ser explorado, como é ruim ser oprimido. Não façam a mesma coisa. Não façam isso, porque isso é muito ruim. Vocês sentiram na pele, então não façam. E nem façam isso com vossos semelhantes. Deus fala para não fazer isso nem com o seu próximo. Deus ele deixa muito claro. E nós vamos ver na história de Israel que Israel foi oprimido por inimigos muitas vezes. Todas as vezes que Israel se afastou do Senhor, ele foi oprimido. Ele foi oprimido, por exemplo, pelos filisteus, ele foi oprimido pelos sidônios, amalequitas, maonitas, pela Síria, pela Assíria, pela Babilônia, pela Média, pela Pérsia, pela Grécia, por Roma, né? Roma, inclusive no período neotestamentário, ali no início do Novo Testamento, e depois nós vemos também o romanismo perseguindo ferozmente os cristãos, nós vemos a Inquisição acontecendo contra os verdadeiros cristãos. Então nós vemos sempre o povo de Deus sendo perseguido, sendo oprimido, sendo atacado. Depois nós vemos, por exemplo, o nazismo, né? Na história aí mais recente, nós vemos o nazismo perseguindo os judeus, aqueles remanescentes do povo de Deus, e oprimindo essas pessoas e matando. Então nós vemos que Israel ele passou por uma história de opressão, né? Nós vemos, por exemplo, muitas vezes na história de Israel que quando um rei mau subia ao poder, tanto no reino do norte quanto do sul, o povo era oprimido, o povo sofria, que quando alguém ruim estava no poder. Por isso que a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque Deus ele é bom, Deus ele abençoa, Deus ele não vai fazer o mal, ele não vai permitir que aconteça o mal a ninguém. Nosso Deus é bom, ele cuida de nós. Nós vemos nos Salmos Davi clamando ao Senhor várias vezes pelo livramento da opressão dos inimigos. Ele fala: meus inimigos se levantam contra mim, os meus inimigos querem a minha morte, os meus inimigos querem o meu mal, e ele toda hora clamando a Deus. Eu até separei aqui o Salmo 103, versículo 6, que fala assim, ó: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Mas aí Salomão fala, né? E obviamente Salomão ele deve ter escrito isso depois do Salmo 103. Salomão ele vem mais para frente, né, na história. E ele fala, eles não tinham consolador, mas a Bíblia diz que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, todos os oprimidos. Ele não deixa nenhum de fora esse versículo. Todos os oprimidos. Mas opa, voltou aqui um versículo errado, né? Agora sim, voltou a minha imagem, né? Mas Salomão fala, eles não tinham consolador. Mas se o Salmo 103,6 está dizendo que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, tem algo na equação que nós não estamos compreendendo. E nós vamos ver que isso acontece com a vinda de Jesus. Jesus é o verdadeiro consolador. Ele veio para consolar. Ah, mas o consolador não é o Espírito Santo? Algumas pessoas vão dizer, o consolador é o Espírito Santo. Jesus, enquanto ele esteve com os homens, ele consolou os homens. E depois ele fala, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador. Se ele disse que enviaria outro, é porque ele era o Consolador prometido por Deus. E Salomão lá atrás viu os homens chorando, viu a opressão do mundo, viu o poder na mão dos poderosos, viu a força com os poderosos, mas ele disse, mas eles não têm Consolador. Salomão ele ansiava
por alguém que vinha trazer justiça ao mundo, alguém que vinha libertar o oprimido, do poder do opressor. Aqui em Mateus capítulo 11, Jesus mesmo ele fala isso quando ele está ali pregando. Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Essa palavra oprimidos, em algumas traduções, ela vem como sobrecarregados, mas é oprimido a palavra, sofrendo opressão do inimigo, sofrendo opressão espiritual, sofrendo opressão por causa de enfermidade, sofrendo opressão pelos problemas, pelas dívidas, pelas lutas do dia a dia. Eu não sei, queridos, mas às vezes a pessoa está passando por uma opressão e Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados. Você está cansado? Jesus disse: vem a mim. Você está oprimido, se sente oprimido, a vida te aperta, a vida te oprime. Ele está falando: vem a mim e eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus. Jesus disse que ele ia aliviar todos os oprimidos, todos os cansados. Jesus ele veio para ser o consolador. Aquilo que Salomão lá atrás diz: mas eles não têm consolador. E Salomão não imaginava que um dia Jesus viria, ele seria o nosso consolador. Como ele mesmo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus citando o livro de Isaías, e ele fala: eu fui chamado a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Jesus fala: eu vim para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos. A opressão, ela é uma prisão. A opressão é algo que prende a pessoa de tal forma que ela não consegue viver, ela não consegue crescer, ela não consegue desenvolver, ela vive sempre com o coração fechado, ela vive sempre vivendo uma situação de medo, ela vive sempre vivendo uma situação de sufoco, de sufocamento, exatamente de opressão. É como se fosse uma claustrofobia, ela estivesse presa num lugar apertado ou num quarto escuro, e Jesus veio para acender a luz, Jesus veio para abrir a porta, para soltar a corrente, para abrir o cadeado, para tirar a pessoa dessa agonia. Foi para isso que ele veio para consolar todos os que choram, a consolar todos os que choram, o que fala lá em Isaías, a pôr em liberdade os oprimidos, consolo. Ele é o consolador, ele é aquele que traz esperança, ele é aquele que, como diz lá em Mateus capítulo 4, que percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Jesus curava as pessoas, ele trazia alívio ao coração, ele trazia alegria na vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se você tem sentido oprimido, se algo na sua vida tem apertado o seu coração, tem te trazido tristeza, às vezes tem te trazido dúvida, incerteza, insegurança, clama por Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, pede. Jesus é o nosso consolador. Se você tem chorado, ele veio para enxugar as nossas lágrimas, ele veio para abrir as cadeias que nos prendem, ele veio para nos libertar dos nossos inimigos, que naquela época os inimigos do povo eram inimigos mesmo que vinham e atacavam as cidades, mas hoje os nossos inimigos, Paulo diz que a nossa luta não é mais contra carne e sangue, não são pessoas, a nossa luta são contra entidades espirituais, que elas agem no reino invisível, na dimensão em que nós não enxergamos, na dimensão espiritual. Elas têm o poder de muitas vezes criar situações, de até afetar mesmo diretamente a vida de uma pessoa, atacar espiritualmente. Mas se você está com Jesus, meu querido, se você ama esse Deus maravilhoso, você está seguro. Esse Deus, ele vai te dar força, ele vai te pôr liberdade. Nós podemos falar isso para Deus. Fé é você crer nisso que está escrito. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os oprimidos, ele veio para consolar aqueles que choram. Então, meu querido, se você tem chorado, se você tem se sentido oprimido, é para você essa palavra. Jesus, ele veio para te libertar, e você pode clamar, você pode pedir por isso, você pode pedir isso no seu coração. Uma vez, depois que Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus, Pedro, ele estava relutante, num primeiro momento, eles só pregavam para os judeus, para o povo que eles entendiam que era o verdadeiro povo de Deus. Então, para quem não era judeu, eles se chamavam de gentios, eles não se misturavam com isso.
Mas Pedro teve uma visão onde foi revelado para ele que homens viriam para chamá-lo, uma visão de Deus. Deus convence ele através de uma imagem de animais impuros e Deus falando para ele comer. Enfim, ele entende que Deus estava mostrando que ele deveria ir na casa de alguns gentios, um homem chamado Cornélio, para pregar o evangelho para ele. E Pedro obedeceu. Vieram homens chamá-lo, o Espírito Santo falou para Pedro que os homens iriam chamá-lo e que ele deveria ir com ele. E Pedro foi. Pedro foi na casa de Cornélio, ali ele pregou o evangelho, e aqueles homens que não eram judeus, que eram gentios como nós somos, né, a grande maioria das pessoas que está assistindo aí, que está vendo essa mensagem, não somos descendentes dos judeus, né? Pode ser que tenha um ou outro aí assistindo, mas na maioria nós somos gentios também. E Pedro foi lá, relutante, era o início ainda, eles não entendiam direito o que Deus estava querendo fazer, que Deus estava querendo abrir o evangelho para toda criatura, né? Eles entendiam naquele momento que talvez eles devessem pregar só para os judeus, mas Deus leva Pedro para a casa de Cornélio e Pedro prega, ele abre o coração de uma maneira razoavelmente simples, mas a Bíblia diz que ali naquele momento todos se convertem naquela casa, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, todos eles ali deram glória a Deus e o próprio Pedro ficou impressionado com o que ele viu. Mas eu queria dizer para vocês um versículo específico que está lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 8, que Pedro fala isso lá na casa de Cornélio. Olha só, presta atenção, queridos. Ele fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em primeiro lugar, esse versículo é um versículo muito interessante, que nesse versículo Deus ele é representado através de 3 pessoas, e o próprio Pedro, nesse discurso dele, ele coloca numa única frase as 3 pessoas. Ele fala: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E aqui nós vemos a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pedro apresenta para aqueles homens que existe um Pai, que existe um Filho e que existe um Deus Espírito Santo, formado, né, por 3 pessoas, um único Deus que abençoa. Mas ele fala que Jesus, ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. O diabo, ele oprime as pessoas. Tem gente que vai falar: mas eu não acredito em diabo. Diabo é coisa, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas o diabo é uma realidade. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, ele falou sobre o diabo. Inúmeras vezes nas escrituras aparece o diabo ali agindo, a Bíblia fala sobre ele, e a Bíblia diz que Jesus curou a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque quem é oprimido do diabo fica doente. Quem é oprimido do diabo, ainda que seja no campo da mente ou da alma, do coração, há uma doença. Existem sim muitas doenças físicas que podem ser curadas através da medicina, através das terapias e através da oração também. Uma oração pode curar uma doença comum, é natural, mas existem também doenças de cunho espiritual que precisa entrar Jesus na causa, que o médico não vai curar, que a medicina não vai poder dar jeito, e muitas delas, às vezes, elas são psicossomáticas, elas agem às vezes no coração, na mente, né? Não todas, mas muitas das doenças, tanto físicas quanto emocionais ou mentais, elas podem ser tanto de ordem natural quanto de ordem espiritual. E não importa nós sabermos. Importa o seguinte: se for um espírito maligno que esteja causando uma opressão na pessoa, Jesus veio para desfazer isso. Ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E meu querido, minha querida irmã, se Deus for comigo e com você, se nós estivermos com Deus e Deus estiver na nossa vida, nós também seremos curados, porque Jesus disse que onde houvessem pessoas reunidas em nome dele, ele estaria ali no meio deles, e onde Jesus está, o maligno, ele não pode ficar. Então, se você tem Jesus na sua vida, se você ama o Senhor Jesus, ele está na sua vida, ele curou a todos os oprimidos do diabo, e você pode ser curado nessa noite. Eu não quero dizer que você esteja oprimido pelo diabo, mas qualquer tipo de opressão, ela é maligna. Qualquer coisa que rouba a nossa alegria, qualquer coisa que tira o nosso prazer de viver, qualquer coisa que esteja, às vezes, nos afastando de Deus ou nos afastando das demais pessoas, é algo ruim, e Jesus, ele veio para curar, ele veio para transformar essas coisas. Então, meu querido, minha querida irmã, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, o que nós lemos no início.
Salomão, ele disse: eu atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi toda a maldade que há no mundo, inclusive a que o diabo causa nas pessoas. E eis que vi lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Uma vez uma mulher se aproximou de Jesus. Ela padecia de uma hemorragia por 12 anos, e ali aquela mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou todos os seus bens, ela estava enfraquecida, a doença dela era uma doença que fazia ela ter que se isolar da sociedade, mas ela teve um encontro com Jesus, e Jesus, ele fala que ele libertou aquela mulher, que ela era oprimida por Satanás, ele libertou ela, ele tirou ela da opressão, e nós vemos Jesus fazendo isso todos os dias. Mas o mais interessante é Salomão dizendo: e eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. A pessoa sem consolador, ela chora, ela está sozinha, ela sofre o dano e não tem quem ajude. E Jesus veio para ser o consolador. Ele termina o versículo dizendo: mas eles não tinham consolador. E Salomão falou corretamente: não tinham, porque agora eles têm. Nós temos o nosso consolador. Ele é real e ele vive. Ele vive e ele está à disposição daquele que clamar. Se você clamar pelo nome de Jesus, ele vive. Ele vive. Você tem um consolador. Eu tenho um consolador. Nós temos um consolador. Jesus, lógico, ele falou: eu não vou ficar agora fisicamente. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei um outro consolador, o Espírito Santo. E ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai ensinar tudo o que é necessário e ele vai dar poder para nós andarmos assim como Jesus andou. Meu querido, minha querida irmã, não tem nada melhor do que olharmos para o alto, reconhecermos que Jesus está conosco. E aí, toda opressão, toda injustiça que foi feita debaixo do sol, como diz o Salmo que nós lemos: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Um dia nós vamos entrar na glória de Deus e Deus vai compensar cada um segundo suas obras ou segundo aquilo que sofreu de opressão. Amém?